Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma EBD Online. Hoje estaremos comentando a lição de número 5 da classe de juvenis, que tem por título As Ordenanças à Igreja. Antes, porém, gostaria de agradecer ao nosso pastor-presidente, o pastor Roberto José dos Santos, bem como o nosso evangelista Renato Torres, que é superintendente da Escola Bíblica Dominical. Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Caro amigo professor, está diante de nós uma lição muito rica, muito importante, que são as ordenanças à igreja. E desde já quero lembrá-los que é importante que sigamos à risca os objetivos que a lição, o comentarista da lição, ele nos orienta a seguir, porque facilita o processo ensino-aprendizagem e a gente consegue concluir com êxito os objetivos propostos pela lição. Então, os objetivos aqui são: primeiro, refletir sobre as ordenanças bíblicas para a igreja. O segundo, explicar a simbologia e propósito do batismo. E o terceiro, ensinar sobre a simbologia e propósito da ceia do Senhor. Então, a introdução nos diz assim: Jesus estabelece duas cerimônias para a igreja: o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Enquanto o primeiro aponta a fé em Cristo, o segundo aponta para a comunhão com Cristo. Então, caro professor, faz parte da nossa função apresentar aos nossos alunos quais são os rudimentos da fé cristã e ensiná-los como servir a Deus corretamente e crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Desta forma, é importante que você exponha com clareza quais são as ordenanças deixadas por Cristo à sua igreja. E tais ordenanças não são para ser vistas como obrigações, mas como um privilégio por aqueles que tomaram a feliz decisão de aceitar a Jesus como seu Salvador e a fazerem parte do corpo de Cristo. Então, professor, você pode iniciar a sua aula perguntando aos seus alunos quais os benefícios que o batismo e a Santa Ceia trouxeram para as suas vidas. Você pode entregar para eles uma folha de papel e eles fazerem uma linha do tempo de toda a sua caminhada na fé cristã, desde o momento em que eles aceitaram a Jesus até o momento atual. Isso vai envolver a questão do ingresso em um departamento da igreja, como foi a primeira experiência na primeira oportunidade que ele recebeu para deixar um versículo, para cantar alguma coisa, e mostre que todos esses momentos são importantes. Entretanto, o batismo tem a ver com a declaração de fé que fazemos diante dos homens. E a Santa Ceia nos traz à memória a comunhão com Cristo e a sua morte em razão dos nossos pecados. Então, professor, enfatize que tais ordenanças são essenciais para o crescimento e amadurecimento da nossa fé cristã. Então, professor, antes mesmo de entrarmos no primeiro tópico da lição, é importante que a gente faça essa leitura bíblica em classe que o comentarista ele deixa aqui para nós. A primeira está em Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 15, que diz: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Mateus 28 e 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-lhe e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Agora, 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, caro professor, você pode explicar para os seus alunos que Jesus deixou várias ordens para os seus discípulos individualmente, como, por exemplo, ensinar todas as pessoas, orar, perdoar os inimigos, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas no que tange a igreja como reunião dos discípulos, o mestre deixou duas ordenanças específicas, que são a celebração da Santa Ceia e o batismo em águas. Então é importante que você, professor, dê essa explicação em forma de resumo antes mesmo de entrar na lição propriamente dita. Então agora nós vamos para o primeiro tópico da nossa lição: ordenanças do Senhor. O batismo em águas, bem como a Santa Ceia, são duas ordenanças dadas pelo próprio Senhor Jesus durante o seu ministério terreno. A descida do convertido às águas simboliza a morte com Cristo e o seu levantamento, a sua ressurreição, a vitória de Jesus sobre a morte. Já a ceia é a celebração por esta salvação recebida. Nela, nós cristãos recordamos a morte expiatória de Cristo que nos libertou da condenação ao inferno. Então, professor, sabemos que as ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja são o batismo e a Santa Ceia. Mas você pode fazer uma pergunta para os seus alunos, iniciar com essa pergunta: o que são ordenanças? E a expressão ordenança traz a ideia de um grupo de mandamentos específicos que devem ser repetidos reiteradas vezes. E no caso das ordenanças do Senhor Jesus, que são o batismo e a ceia, devem ser repetidos até o dia de sua vinda, para que o povo de Deus se lembre não somente do sacrifício de Cristo, mas do seu efeito para conosco. Então vamos agora ao segundo tópico da nossa lição, o propósito do batismo. O batismo não tem poder de salvar o pecador, mas é um cerimonial importante como integração do novo crente à família de Deus, um marco de sua morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida em Cristo. Então, professor, a lição vai nos mostrar que existem os seguintes tipos de batismo: imersão, o batizando é mergulhado na água; aspersão, a água aspergida sobre o batizando; efusão, a água é derramada sobre a cabeça do batizando; e pedobatismo, o batismo infantil. Então a gente precisa deixar claro, professor, para os nossos alunos, que o padrão de batismo utilizado pelas nossas igrejas é o padrão de batismo que foi ordenado pelo Senhor Jesus, do próprio termo grego aqui, que diz baptizo, que indica mergulhar, afundar. Então a nossa igreja ela segue esse padrão baseado nas ordenanças deixadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Então é importante que você conscientize isso, conscientize os seus alunos dessa tão grande verdade, para que eles não fiquem por aí com alguma dúvida, buscando na internet algumas coisas sem fundamentos, tá certo? E tendo feito isso, vamos para o primeiro subtópico do tópico 2, que diz assim: significado do batismo. O batismo nas águas deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28:19. Esta foi a instrução dada por Jesus aos seus discípulos, e os seguintes significados podem ser atribuídos ao batismo. É importante, professor, você chamar a atenção do seu aluno para essa parte aqui da lição, que é uma parte simbólica, que é de muita importância para a compreensão dele acerca do batismo, para ele entender o que é o ato da imersão, do mergulho, da saída, que tudo isso tem um significado. Então,
A descida do candidato às águas identifica-o com a morte de Jesus Cristo, ou seja, significa que o batizando está morrendo para o pecado e para a sua vida passada. O velho homem está morto e ele passa a dar lugar a um novo homem. E aí vem a questão, depois de mergulhado, o sepultamento, que é a imersão do batizando nas águas, aponta para o seu sepultamento com Cristo. É a forma de proclamar ao mundo que sepulta ali para sempre a velha natureza. E terceiro, a ressurreição. Terceiro significado está relacionado ao novo nascimento, conforme João capítulo 3 e o versículo 3. E ao se levantar das águas, inicia-se uma nova vida, que o postulante levará dali em diante como filho de Deus. Então, professor, é muito importante deixar isso claro na mente dos seus alunos. Muitas vezes a gente vê dentro das nossas igrejas muitos adolescentes, juvenis, né, que já passaram pelo discipulado, eles querendo descer as águas, alguns por pura alegria, muitos nem sabem o real significado do batismo, simplesmente por folia, porque outros adolescentes também estão se batizando, né? Mas é importante que a gente passe isso para que eles tomem a decisão de forma consciente, que eles saibam da responsabilidade que eles têm e que eles assumem perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, professor, vale frisar aos seus alunos que não somos batizados para ser salvos. Nós não vamos nos batizar para ser salvos. Não, pelo contrário, nós somos batizados porque já somos salvos por Cristo Jesus. Então, professor, vamos para o terceiro tópico da nossa lição, que diz: o propósito da ceia do Senhor. A Santa Ceia foi instituída antes mesmo da morte de Jesus, na noite em que se reuniu com seus discípulos para comer a Páscoa. Há dois elementos fundamentais e representativos que constituem a ceia do Senhor. Muito importante, professor, você dá uma ênfase aqui. O pão, este representa o corpo de Jesus Cristo que foi partido e moído ao dar sua vida por nós. Como diz João, capítulo 6 e o versículo 51, que Jesus é o pão da vida e quem dele se alimenta tem a vida eterna, pois supre os espiritualmente famintos. E o segundo elemento é o vinho, normalmente simbolizado pelo suco de uva. Este é o elemento representativo do sangue do cordeiro derramado para purificar e vivificar as nossas almas. É o sinal bíblico da nova aliança pelo qual somos vinculados a Deus Pai. Não deixe de enfatizar, não deixe de buscar e se aprofundar mais, professor, do que a lição ela nos passa. Muitas vezes a gente está aqui dando um subsídio para vocês, ajudando, orientando, mas a gente está limitado, a gente apenas dá um norte, mas que vocês precisam mergulhar, como diz aqui na lição, né? Vocês precisam mergulhar a fundo para também passarem um bom conhecimento para os seus alunos, tá certo? Então, no primeiro subtópico do tópico 3, diz assim: tríplice significado. A ceia tem relevantes significados na vida do povo de Deus. Primeiro, memorial, do grego anamnesis, porque traz à memória a lembrança do sacrifício expiatório de Cristo para nos livrar do poder do pecado e da morte, conforme João, capítulo 1 e o versículo 29. Você, professor, pode fazer essas lições com os seus alunos, ler esses versículos em sala com os seus alunos, tá certo? Não só pode, como deve fazer essa leitura para melhor compreensão. O segundo, ação de graças, do grego eucaristia, agradecimento por esta salvação. E o terceiro, comunhão, do grego koinonia, apontando para nosso relacionamento com Deus e uns com os outros, conforme Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. Então, professor, mais uma vez reitero, faça essa leitura com seus alunos. A gente aqui está dando um subsídio para vocês, a gente dá as referências, mas é importante que você faça essa leitura com seus alunos em sala, tá certo? Então, professor, perceba que dessa forma a ceia do Senhor aponta para o passado, presente e futuro.
em relação ao passado, ela é um memorial da morte de Cristo na cruz do Calvário, a fim de quê? A fim de redimir os nossos pecados. No presente, é um ato de renovação da comunhão com Cristo, bem como os demais membros do corpo, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. E quanto ao futuro, anuncia o dia da manifestação do Senhor, quando estaremos com Ele em corpos glorificados. E você pode acompanhar também isso em Mateus, capítulo 8, versículo 11, e capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. É muito importante você estar lendo essas referências bíblicas, tá certo, caro professor? Então, professor, explique para os seus alunos que a Santa Ceia é um momento muito importante para os membros do corpo de Cristo, pois é nesse momento que juntos relembramos o sacrifício de Cristo até que ele retorne. Então, para concluir, diz aqui a lição: o batismo nas águas, assim como a ceia do Senhor, é um sinal simbólico. Daí a sua importância como elemento significativo, essencial do lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente. A ceia simboliza nossa dependência do Senhor e nossa ligação com Ele, fortalece a unidade da igreja, apontando para a sua segunda vinda. Então, que Deus continue abençoando a tua vida, professor, e reforço: busquem conhecimento, busquem, mergulhe no conhecimento, não se limite apenas à lição, mas busquem em livros de apoio, em livros de teologia sistemática, que você vai desfrutar de muitas coisas que o Senhor tem preparado para a sua vida. Então, que Deus continue te abençoando e uma boa aula em nome de Jesus.